Boa tarde, almas corajosas. Boa tarde. Hoje a gente está iniciando quadro novo. Na verdade, uma ideia do Fernando Cordeiro, colega nosso de gestão e negócios, colega advogado que está atuando em Portugal. E daqui a pouco ele e a Marisa vai estar aqui para a gente contar um pouquinho mais para vocês qual que é a nossa ideia. De bater um papo sobre várias questões, trazer um tema por mês aqui pra gente conversar e trocar um pouquinho de opiniões e olhares, né, diversos, né? O Fernando é advogado, a Marisa também é advogada, mas atua mais na área de mediação e gestão de conflitos. Eu, como consultora. Ué, ele não está vendo? Cadê? Tô aqui, Fê. Deixa eu mandar aqui, ó. Já iniciei. Estamos te aguardando. Instagram. Aê, agora sim. O Fernando apareceu. Agora vamos ver. Cadê a C? Agora, o Fernando apareceu. Não Cadê? sei, A não Marisa também não chegava tá nada. aparecendo? Não aparecia. Eu falei, ué, esqueceram de mim? Não, então, ela também, ó, tá dizendo que não tá aparecendo. Então, aí, acho que ela chegou. Aí, agora já acho que vai enrolar. E aí, Agora sim. chegou bem? Cheguei bem, agora tô me adaptando ainda. Tô com um pouco de sono, um pouco Jet lag. cansado. É. Tá frio. Ai, aqui tá morrendo tô morrendo de calor. Tô morrendo de calor. Olá! E aí, Má? Boa tarde, Ah, meus queridos! Cheguei! Chegamos. chegamos. Então, Finalmente. né, gente? A ideia aqui é a gente se encontrar uma vez por mês. Essa ideia, depois o Fernando vai falar um pouquinho mais, que ele que idealizou esse encontro aqui. E a ideia é a gente trocar, né, olhares a respeito de alguns temas. E, ó, tá aparecendo aqui pra mim, ó, que o Fernando ainda não tá conseguindo se conectar. Tá bem doido esse negócio hoje. Mas ele não tá aparecendo mais aqui O agora pra Fernando mim. não. Oh, meu Deus, como assim? Será que ele caiu? Então, porque pra mim, eu tô vendo a carinha Voltou. dele. Aqui, Caí, apareceu que entrou. Caiu, mas entrou. caí. Agora tô aqui de novo. Então é isso. Estava falando que essa ideia, né, Fê, surgiu aí, foi idealizada por você para a gente se encontrar uma vez por mês e fazer umas trocas, né, trazer alguns temas para gente trocar figurinhas e sob óticas diferentes, né? Então, vou deixar vocês se apresentarem aí e aí a gente vai já emendando no assunto. Bom, então, boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar com vocês, né? Eu acho que a gente sempre teve uma sinergia, sempre o nosso diálogo sempre foi muito bem. Acho que é claro que a gente não coincide em tudo 100% e o rico da vida é isso, né? Essa troca e a não concordância com tudo, né? Mas a gente aprende um com o outro. E a gente, num almoço, de repente, sentir. Senti. E aí falei, por que não a gente fazer um bate-papo mensal, né? Falar sobre um tema e trazer as nossas experiências. Acho que cada um tem a sua experiência. Eu como advogado, a Marisa como advogada e mediadora, você como terapeuta, trabalha em empresas, com empresas. Então, acho que isso pode ser uma troca muito rica, né? E aproveitar isso e também a gente se divertir, todo mundo se divertir Matar e saudade. matar saudades, né? E assim, essa experiência também dos dois lados, né? Por mais que eu seja brasileiro, eu moro, né? Moro no Brasil e moro aqui, né? Porque eu fico tanto tempo no Brasil, né? Mas essa experiência também do outro lado do Atlântico,
que a gente pode também, acho que enriquecer com isso, Com né? certeza. Acho que esses encontros enriquecem muito. E é isso. Quem É quiser isso se aí. apresentar, Fala né, aí, Marisa. você. Eu tô me sentindo aqui em casa, né? Já tô com um cafezinho, então com vocês eu me sinto em casa, mas a gente sabe que isso fica aqui gravado, então também bom trazer essa apresentação, né? Eu fui aí do outro lado, em Portugal, eu e a Fabi aqui em São Paulo. E aqui agora estou como, eu digo que hoje eu me identifico com o lugar de especialista em gestão de conflitos, né? Justamente por trazer esse lugar do direito com uma amplitude ressignificada diante de tantos outros conhecimentos, né? Conhecimentos multidisciplinares e também com o olhar da mediação e com a comunicação não violenta, que eu gosto bastante. Também já realizei vários trabalhos com a Fabi no Instituto sobre isso. E para mim é uma satisfação estarmos juntos, porque Fernando, meu querido amigo, desde da primeira pós de direito sistêmico, né? Foi lá que tudo começou. Então, foi lá que nós nos conhecemos, e aí nos aproximamos do direito sistêmico. Eu estive contigo aqui no Tatuapé, eu vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico, ele presidente da 4ª Comissão de Direito Sistêmico do Brasil. Então, tudo isso são marcos na nossa vida que não tem como dizer, isso é muito importante, porque foi o elo de conexão para este lugar. E a Fabi, que eu conheci na pós de constelação, e coincidentemente já era amiga do Fernando. Então, realmente a gente estamos numa grande teia, né? Estamos vivendo uma grande teia, e como essas conexões, de como os dispostos se atraem, né? Na verdade. Então, dispostos estávamos, nos atraímos, e aí esse contexto agora para falar de um tema que é tão importante e recorrente em vários aspectos, né? Não só no organizacional, no nosso trabalho, como também eu acho que a gente vai conseguir explorar isso bastante na nossa vida pessoal, né? Enquanto filhos, enquanto companheiros, enquanto amigos, enquanto vizinho, ou enquanto mãe, no nosso caso, enquanto sociedade. Porque a ajuda, ela permeia, a gente já nasce precisando de ajuda, já nascemos aguardando esse lugar. Então, como que isso se reflete depois? Mas, enfim, ó, eu já estou aqui, já vou divagando já, e conta você, Fabi. Bom, eu sou a Fabi Calneto, né? Trabalho como consultora de empresas, atualmente mais como facilitadora de grupos, né? Eu tenho focado mais a minha atuação em facilitação de grupos. Realizo workshops abertos aqui também na minha empresa, para pessoas físicas em geral que queiram trabalhar seu desenvolvimento pessoal. Faço atendimentos individuais, de coach. Como a Marisa falou, também sou consteladora familiar. E conheci o Fê na constelação organizacional. Então, a Marisa é minha colega de constelação familiar e o Fernando, colega de constelação organizacional, que são duas das formações que embasam bastante meu trabalho aqui em todos os atendimentos que eu faço. E para mim foi uma alegria muito grande, né, essa ideia do Fernando, porque a gente trocar experiências, né, e ele trouxe um ponto bem importante, né, com o Atlântico no meio, né, Fê? Nossa. Então, assim, como que esses nossos olhares podem se complementar através de alguns assuntos, e como nos nossos locais físicos de atuação isso pode ter alguma outra diferença que pode enriquecer os nossos conhecimentos, né? Então, tendo em vista que nós, brasileiros, somos filhos de Portugal, né? E que a gente está, ambos, né? Nós três aqui, cada um nas suas áreas de atuação, trocando experiências, trocando conhecimento, e como que a gente pode, de alguma maneira, compreender um pouco melhor o que acontece aí do outro lado, e você também se manter conectado aqui deste lado, né? Então, acho que vai ser bem legal aí. E aí, né, trazendo um pouquinho do quadro, a ideia é a gente se encontrar uma vez por mês, né? A gente estava sem ideia, né, de como chamar essa live, e no final das contas virou esse nome. Um dia a gente aprende, porque estamos aqui todos nesse lugar de aprendiz. E aí, hoje, a gente escolheu o tema da ajuda para falar um pouquinho e começar
esse quadro aí que tende a ser bem interessante e a gente conta também com a participação de todo mundo. Então, hoje, primeiro dia, quem quiser e tiver tímido vai colocando aí no chat e a gente vai fazendo essas trocas aí ao longo da nossa conversa aqui. Alguém quer já trazer um panorama aí sobre ajuda? Todo mundo escalou. É porque acho que já chega bem na ordem, né? É. A partir do pedido. Não, A gente só ajuda quando tem alguém que fala, eu preciso de ajuda, né? e muitas vezes a gente tem um impulso, né? Ainda mais profissões como as nossas, Sim. né? Vou falar questão profissional. Então a gente já quer, a pessoa nem pediu, a gente já quer já salvar, quer ajudar, quer, né? Que é diferente do estar disponível. Né? A gente sempre dá esse passo sem que a pessoa peça. Principalmente na área, eu trabalho muito com a área de direito de família. Né? Então a tendência, qual é? Principalmente do advogado na área de família, é achar que ele tem que salvar o cliente dele porque ali está em jogo a vida de uma família. Então eu preciso fazer tudo para que essa família se restabeleça, mas da forma que eu acho que ela tem que se restabelecer. Só que isso acaba... eu vou falar do meu lugar, tá? E depois cada um pode falar do seu. Mas isso acaba o quê? A gente não ajuda e adoece. Por isso que a gente vê que muitos advogados na área de família, eu sei que eu participo, acho que a Marisa também participa de grupos, né? Você vê e mesmo aqui, eu vejo em Portugal também, com os colegas que eu trabalho, ou que eu converso, né? Acho que é geral isso na advocacia, principalmente na área de família. Ou que envolva famílias, porque você pode também trabalhar com empresas familiares. E que os conflitos de família vão para essas empresas também. Então, os advogados adoecem. Eles não ajudam e adoecem. Porque é como se ele se sentisse inútil. Né? Eu não estou conseguindo. E quando eu dou um passo atrás, né, e me coloco nesse lugar de disponibilidade, estou aqui disponível, porém, eu só vou dar um passo adiante se isso foi requisitado. Isso traz leveza tanto para aquele que está ajudando, quanto para aquele que está pedindo ajuda. Né? Porque a gente sabe isso, e aqui a gente vai falar também da filosofia do Bert Hellinger, né? A gente sabe que quando a gente se coloca nesse lugar de dar ajuda sem que o outro peça, a gente também está saindo do nosso lugar de ajudante, de profissional, e indo para o lugar numa hierarquia superior, como se fosse pai dessa pessoa. E nós não somos pai de ninguém, né? Então, eu acho que isso, pelo menos para mim, quando eu aprendi isso, quando eu pude vivencio isso hoje no meu dia a dia, quando acontece, porque isso é natural, muitas vezes acaba acontecendo aquele impulso, né, de querer dar esse passo, eu consigo falar, não, estou saindo fora do meu lugar. Né? Eu acho que aprender, não aprender, mas sentir, vivenciar isso no seu dia a dia, né, te dá essa possibilidade de você dar-se conta de que eu estou fora do meu lugar. E acho que isso é a grande riqueza, né, esse dar-se conta. Não sei para vocês como é isso. Já que uma introdução, tá? Não, e você trouxe uma coisa que para mim é bem significativa, que é a questão do sentir. Porque eu acho que são dois momentos assim bem característicos, até para quem já quiser pegar essa live como aprendizado. Um dia a gente aprende, né? Um dia a gente aprende. Que assim, primeiro, quando eu interfiro, né, tem alguém lá e eu julgo que aquela pessoa está precisando de ajuda e eu já tomo a iniciativa, eu costumo usar a expressão, é meio dura, mas é assim que eu percebo, né? É como se eu estivesse roubando a dignidade daquela pessoa de se desenvolver. E aí, uma vez que eu sou ladra dessa dignidade, eu vou sentir um efeito no meu corpo, né? No final do dia, mais cansada,
de certa forma, exausta. Então, assim, isso vai ter um retorno para mim no sentido de eu vou ter que pagar um preço pela interferência que eu fiz na vida de alguém. Então, esse é um ponto já bem importante para a gente perceber, né? Como é que eu estou no final do meu dia de trabalho? E aí, essa questão da ajuda, ela não se limita, né? A advogados, terapeutas, coach e tudo mais. Ela é em qualquer momento que a gente se coloca à disposição para ajudar alguém, pode ser ajudar alguém a atravessar uma rua, pode ser ajudar alguém a levar uma sacola. Como é que eu me coloco? Eu estou me colocando como superior, né? Existe alguém em mim, né? Dentro da psicologia junguiana, quem em mim está querendo ou precisa dessa necessidade de ajudar, né? Então, essa capacidade também de se auto-observar e trazer essa compreensão de como é que eu funciono diante de alguém que precisa de ajuda. Eu acho que isso também é bastante importante. E aí, né, trazendo para as questões familiares, né, você, dentro do seu olhar aí de relações de família, no meu caso, como consultora de empresas, a maioria das empresas são familiares. Mesmo as grandes provém de alguma família que deu origem, que iniciou aquilo. E aí, quando a gente olha para as dinâmicas familiares, né, da família, dos fundadores, e principalmente nas empresas menores, onde essas dinâmicas familiares ainda acontecem lá dentro, né, que é o esposo trabalhando com a esposa, o primo, a prima, o irmão, essas dinâmicas familiares, junto com a questão do lugar da ajuda, ela fica ainda um pouco mais difícil da gente perceber, porque lá na empresa a gente tem alguma postura que eu preciso entregar um resultado, eu preciso desempenhar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu estou correlacionada com a postura da minha família e as dinâmicas ocultas da minha família. Então, assim, como começar já a destrinchar tudo isso, né? Haja autoconhecimento, haja capacidade de se auto-perceber, né? Então, trago essa fala aqui, Má. E você, como é que fica com seus conflitos? Nossa, tô amando. Eu adoro esse lugar de ouvinte, porque é uma das coisas que eu mais amo fazer de verdade, genuinamente, é esse lugar de escuta, né? E aí, quando o Fê trouxe esse lugar do dar-se conta, nós três aqui somos alunos da PANA, do coach ontológico, né? Que tinha muito essa questão de trazer desse dar-se conta. E às vezes a ajuda, ela está só neste lugar de se colocar como ouvinte. Apenas como ouvinte, apenas estar ali e receber aquilo que a pessoa traz, sem necessariamente não precisar salvar, sem às vezes necessariamente terapeutizar, porque no lugar do direito da advocacia, né, como o Fê falou aqui, dentro dos casos de família, às vezes esse impulso de salvar o cliente, já querer trazer uma solução, é que fomenta o litígio. E às vezes o fato de eu ter esse olhar um pouco mais terapêutico e terapeutizar tudo que eu escuto, eu também trago a pessoa dentro de um lugar que ela nem se vê capaz, porque tem um monte de desculpas tranquilizadoras que fazem com que ela esteja naquele lugar também de justificativa. E aí também não traz um impulso. Então, como a minha paixão é a comunicação não violenta, e aí quando você falou isso Fabi, de roubar, aí já me veio exatamente isso do que a CNV ela traz, né? Que é a escuta desse lugar genuíno mesmo. E deixar que a pessoa ali traga, e às vezes a forma como ela consegue verbalizar e ela consegue se escutar, ela também consegue alcançar a própria resposta. Só que isso a gente só experimenta com pessoas que sabem fazer isso. Eu me acho uma privilegiada, por exemplo. Estamos aqui os três. Eu sei que vocês dois são pessoas que eu me sinto nesse lugar seguro. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que só estejam, né? E aí você sabe que você pode também fazer esse mergulho interno para si. E eu observo como, quando eu me relaciono, né, também no campo empresarial, organizacional, ou também nos atendimentos individuais de mentoria, quando eu fico nesse lugar só de escuta, as pessoas, às vezes, elas se impressionam. Elas ficam, assim, meio assustadas, porque... Ninguém está acostumado.
E aí que você vai percebendo mesmo como falta esse lugar. Aí eu falo, não, eu tô te ouvindo. Mas você não falou nada? Eu falei, então, não, eu tô aqui, eu só tô te ouvindo. É só isso que eu tô aqui. Então, eu percebo das duas formas, como é genuíno quando eu sinto que eu estou sendo escutada e como aquilo eu verbalizo, né? Até uma frase que eu falo, quando a gente verbaliza, algo se reorganiza. Então, quando eu tenho esse espaço, algo se reorganiza em mim. E quando eu dou esse espaço, às vezes as pessoas se assustam também. Então, isso, né? O salvar o tempo inteiro pode fomentar litígios. E o terapeutizar também a todo instante pode trazer justificativas. E nesse limiar que um dia a gente aprende como essa ajuda, né? Como que eu me ajudo. E eu também preciso me perceber como que eu me ajudo em algumas situações. Em algumas situações eu preciso de silêncio. E aí eu falo, não dou conta, eu preciso de silêncio, eu preciso me ajudar, eu preciso tomar eu digo que é o meu MDS, né? Mantenha a distância segura. Eu com as minhas siglas, eu estou no meu modo MDS, mantenha a distância segura, porque eu agora aqui não, eu preciso me ajudar, senão vai rolar um colapso. E como o autoconhecimento, ele proporciona isso dentro do trabalho que a gente realiza, ou numa empresa, ou no campo empresarial, organizacional, e o mais desafiador, dentro de casa. Nas relações que são mais próximas, que não temos filtro e a gente se sente completamente seguro, então quer fazer tudo. Ou espero que façam tudo também, né, por mim. E aí o Fê falou aqui no começo desse lugar do ajudante. E quando você falou isso, Fê, do lugar do ajudante, aí já veio uma trilha de filme lá atrás. Aí já me veio aquela cena, né? Tem que dar tudo para a visita, né? A visita que recebe a melhor coisa, quando chega em casa, aí quem pode fazer. Então, assim, já me veio o lugar do ajudante. Desde pequena, eu aprendi a sempre ajudar o outro. Né? Sempre o outro, sempre o outro. Então, qual que é esse ponto de sempre o outro que fica com a melhor louça, que fica com a melhor toalha, que come a melhor comida, que se serve? E aí eu não estou dizendo de educação, né? É claro que a gente sabe os limiares do que é ser educado, mas o quanto isso às vezes se torna estigma. E eu percebo isso nos atendimentos também. Que aí quando eu pergunto, como que era... Né? Como que era na sua casa? Mesmo em atendimentos jurídicos. Você está falando de pessoas, então trata pessoas como pessoas. E aí vai percebendo, nossa, que interessante. Então sempre, né, esse lugar. E aí a ajuda, ela se torna algo que se você não fizer, você não é bom o suficiente, porque você tinha que ter ajudado. E aí eu vou percebendo essas conexões todas. E sempre o que a gente retorna é lá naquele lugar, né, primário ainda, e que toda essa bagagem também, se você não se percebe hoje, que é outro contexto, outra maturidade, que existem outras possibilidades, acaba trazendo, às vezes, esse mesmo repertório, assim. E aí que os papéis, quando a Fabi falou, que eu anotei aqui, meu Deus, eu escrevi aqui, meu Deus, papéis se confundem. Papéis se confundem muito, porque... Dentro de casa existe uma forma de lidar, mas isso acaba virando lá no meio do relatório da reunião com a diretoria também. Então, fica tudo, né, junto. E como dissociar isso dentro de um lugar que se conhece, mas também reconhece a força do outro. Reconhece o lugar que ele também tem essa capacidade, essa potência de se despertar e poder trazer. Então, aí vem o lugar da dignidade, né, como você falou aqui. Como que eu trago isso sem, de fato, permanecer essa dignidade, mas também trazendo, olha, isso não é uma omissão. Eu estou apenas confiando que você realmente dá conta de trazer isso de uma maneira mais genuína e verdadeira para você mesmo. Né? Então, percebo que envolve, assim, tudo isso. Muito. Não, muito bom, porque eu também já fiz uma viagem aqui, né? Já vi, e assim, situações do seu dia a dia, né? Teve uma que eu ri aqui com a Fabiana falando dessa questão da ajuda, né? E ajuda dentro de casa. E para você ver como é importante a gente ter esse conhecimento, esse sentir e vivenciar, e a gente se dá conta de que a gente sai do nosso lugar. Eu estava em São Paulo agora, e eu vou contar uma situação que até
É engraçada. Mas não é engraçada, né? Eu fiquei depois. Eu estava com meu pai na rua e a gente foi atravessar a rua. Eu, sem pensar, peguei a mão do meu pai, peguei na mão do meu pai. O que meu pai fez? Fez assim. Mimanza. Quando ele fez isso, eu falei, Me manso. Mimanzo. Te pedi? foi ótimo. Foi ótimo. Aí eu peguei e falei, puxa, ele tem razão, né? Quem eu penso que eu sou para proteger o meu pai, Você pensa, porque você é a criança da relação que acha que pode salvar, entendeu? assim como todos nós. Exato, e a gente faz sem. Eu não pensei na hora, entendeu? Assim, eu simplesmente fui e peguei na mão dele. Que, se ele fosse o movimento contrário, eu poderia deixar, né? Só que fui eu que fiz o movimento e ele fez assim, não. E aí eu peguei e falei, toma na cabeça, é isso aí, aprenda o seu lugar, volta pro seu lugar. E voltei na hora e fiquei na minha, né? Ai, gente. Então, assim, aí você dá-se conta. Porque se fosse, por exemplo, se a gente não tivesse esse conhecimento, o que talvez eu faria? Iria insistir, não, eu quero pegar a sua mão, e não sei o quê. Né? Ia ficar, aí ia gerar um Ou ainda conflito. ia para a vítima, né? Nossa, por que você não quer segurar na minha mão? É, Nossa, eu só quero ajudar. Isso. E ali surgiu um conflito. E enquanto você foi falando, né, eu lembrei, me veio, não sei se vocês perceberam, uma hora eu comecei a rir, porque eu lembrei da situação, né, e que foi um aprendizado para mim, né, e olhar, e poder olhar para a grandeza do meu pai, né, ele que é o grande e eu sou apenas um pirralho velho. é legal você ter trazido isso, Fê, porque assim, olha quanto que você já não sabe desse raio de lugar. O quanto que você já não sabe do raio da ajuda. E eu não tô falando você, porque eu também, né? Eu também. Mas assim, como que nós estamos o tempo todo sendo tomados pelos nossos impulsos? Salvadores, infantis, enfim, todos. Então, assim, até eu lembro de uma vez que eu estava num treinamento, eu acho que eu já falei isso aqui no Instagram outras vezes, mas enfim, faz um tempo já. Eu estava num curso, e era um curso bem longo, de 3 meses. Então, uma vez por mês, a gente passava o final de semana inteiro. Nossa, tinha, sei lá, umas 70, 80 mulheres, sei lá. Era um curso de liderança feminina. E aí, quando chegou o fim dos 3 meses, aquela coisa de se despedir, nossa, que legal, adorei te conhecer, tarará, tarará. Aí teve uma pessoa que me abraçou e falou assim, ai, nossa, foi tão gostoso te conhecer, ai, é tão bom te ouvir, me passa uma calma, nossa, é tão tranquilo. Aí eu virei para ela e falei, vai lá em casa, né? Vai lá em casa tomar um café comigo, porque aí eu quero ver se os meus filhos vão falar que é ter essa calma toda, ter essa paz toda. Porque não é assim 100%. Claro que Não, quando alguém me claro que pergunta um não. negócio, eu vou pensar, eu tô contextualizando aqui o que eu tô vivendo, eu tô no controle, entre aspas, do meu pensar, do meu sentir, né? Da minha fala, mas não é assim. Na vida real, lá em casa, né? Lá, depois que a gente desce a montanha, existe uma coisa chamada cotidiano, que ali, né, na hora de atravessar a rua, é na hora de dançar. Você falou da mão, eu lembrei de, putz, há muito tempo atrás eu fui num bailinho de dança de salão com uma amiga que praticava dança de salão. E eu fui lá dançar, né? E aí um rapaz me tirou para dançar forró. E eu adoro dançar forró. Aí ele pegou na minha mão assim, e eu já virando lá dançando. Ele parou, segurou minha mão, né, assim, em cima da mão dele, me deu um tapinha na mão, eu te conduzo. Uau. Sim, verdade. Na dança de salão, o homem conduz, né, a mulher. E aí a gente vai mesmo para esse lugar de tomar, eu quero dançar, eu sei isso, sei lá. Eu sei atravessar a rua com meu pai. E é muito doido esse
a gente é tomado, né, por esses impulsos. Acho que o ponto aqui é esse. Eu comecei a rir, porque me veio a situação assim muito. Eu tinha até esquecido, sabe? Passou. Aí agora me veio a situação, que é bom, né? Porque na hora eu me coloquei no meu lugar, mas é bom a gente lembrar sempre, né? E quanto também o que a Marisa estava falando, né? A respeito da escuta, né? E que eu também gostaria de fazer um breve comentário aqui. Que isso é muito importante para a gente, por exemplo, que nós todos aqui estamos, né, como profissionais da ajuda, e até que ponto, quando eu não consigo ter essa escuta, né, eu sempre estou interferindo, é como se eu quisesse provar algo. Olha, eu preciso provar que eu sei, eu preciso provar que eu posso te ajudar, né? E aí, se a gente for olhar essa tentativa de provar, da onde ela vem? Muitas vezes vem o quê? De lá de trás. Eu Aceitação. Exato. É como se eu, olha, preciso mostrar a nota boa que eu tirei, né, para meu pai e minha mãe para ser aprovado. Então, eu projeto isso no meu cliente e acabo também não tendo essa capacidade de ouvi-lo e não consigo ajudar. Mas na tentativa de mostrar um bom trabalho, eu não ajudo. Já aconteceu isso, deve estar acontecendo já com vocês, né? Eu fiz uma consulta, acho que foi o mês passado, com uma cliente, e a frase final dela foi: obrigado, eu me senti ouvida. Nossa. No final. Para mim aquilo já foi, porque eu falei, é isso, né? Porque muitas vezes, ainda mais advogado, né? E, não, preciso... E mesmo acho que quem trabalha com empresa é querer mostrar a solução rápido. Então, às vezes, o cliente nem concluiu a ideia dele, eu interrompo e já falo, não, você tem que fazer isso, tem que ser assim. Aí dou, por exemplo, exemplos da minha vida, que para ele não vai trazer nada, na tentativa de ajudá-lo. Só que é isso, muitas vezes a pessoa precisa do quê? Dessa escuta. Ela precisa ser, ainda mais que está com um conflito, por exemplo, familiar ou mesmo empresarial, que muitas vezes não tem essa escuta, né? Você não tem essa escuta dentro de casa, ela não tem um espaço. E não é terapia aqui, tá? A gente está olhando, e a Marisa usou como ela se define, e que eu acho que eu não utilizo isso verbalmente, mas é como eu me sinto, né? Você falou da gestão de conflitos. Né? Eu, como advogado, eu me coloco nesse lugar de gestor de conflitos. Se eu sinto que eu estou ali simplesmente para exercer um papel de advogado, para mim isso não serve, né? Então, é também essa escuta que vai ajudar e que vai, enfim, trazer uma mais-valia para esse cliente, porque esse cliente, o conflito dele, ele está apresentando ali, mas ele continua na casa dele, né? Assim como na empresa, ele reflete esse conflito que ele tem na empresa na casa dele. E às vezes ele não consegue ninguém ouve, ninguém dá voz para que esse conflito, para que as dores venham para fora dentro de casa. Ele não tem um canal, ele não tem uma terapia, não tem nada disso. Então, ali é o momento. Eu vou ajudar e não vou terapeutizar, não sou psicólogo. Exato. Mas conduzir o cliente, ele ampliar o olhar dele em relação a isso. E a partir dessa escuta, né? Não sei se isso faz sentido o que eu estou falando para você, mas para mim isso é... Não, a virada de chave. Muito. Eu falo que a minha dor, a minha dor que ressignifica e impulsiona justamente a forma que eu desenvolvo o trabalho, eu identificando isso com mais clareza, é o lugar da vez e voz. A minha dor é vez e voz. Então, exercitar a escuta é dar vez e voz às pessoas. Porque a escuta ela é importante, mas porque ela antecede uma ausência de oportunidade de fala. Então, o que antecede a pessoa não se sentir ouvida? Porque ela não tem oportunidade de falar. Ela não tem vez, ela não tem voz. E para que aconteça essa sintonia da vez e da voz, sem a escuta também não tem. Então, tem a frase do Rubem Alves que eu amo, que ele fala assim, é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. E em ambiências onde a oportunidade de falar ela é restrita,
as pessoas guardam informação, não dizem sentimentos, não se conectam consigo e só troca farpas ao entorno. Então, no ambiente de trabalho, se eu não tenho vez, eu não tenho voz, eu guardo informação. Eu não vou passar os dados que está acontecendo, porque eu vou ficar com receio de ter uma retaliação, de sofrer um assédio. É isso, e dentro de casa também, aí entra naquele, para evitar um conflito, eu crio um conflito interno. Melhor nem falar nada, porque senão vai dar briga. Aí eu nem falo. Das duas maneiras, quer dizer, aí é a questão de criar segurança, né? E quando eu trabalho com a mentoria, tanto a mentoria de diálogos expansivos quanto a mentoria do divórcio respeitoso, é justamente ajudar esse lugar de consegue conectar com o que você sente, quais são as suas necessidades, e aí eu te ajudo com um repertório de palavras. E se falar dessa maneira, né? Porque essa ampliação de repertório de fala, ela precisa do lugar de se escutar. Então você vê que da mesma forma tem momentos que a gente está lá, mas aí eu volto, eu preciso escutar, e aí eu volto, agora eu preciso falar, mas conduzir isso de uma maneira que a pessoa consiga, sem se sentir também, era o que a gente ouviu no coach ontológico, que eu me lembro muito, né, que a Caritas falava. Uma escuta que não se ofenda, não se defenda e não se compare. Apenas escute, né, como você falou, trazer já os problemas, como eles vêm e tal, e o quanto tudo isso influencia e impacta, ou para a pessoa dizer, ou para ela falar, não, eu evito um conflito fora. Aí depois assumo um conflito dentro. Aí vem o corpo. Aí vem o corpinho, aí a dor nas costas, aí a lombar, aí é o estômago, enfim, fica uma implosão, né, interna também, justamente por conta disso. E no organizacional, hoje a gente vê essas questões de assédio, o que mais envolve é justamente essa questão da comunicação junto, né, com esse lugar de escutar, e ninguém se ajuda. Eu vou ajudar, também vai me passar a perna, ou vai roubar ideia. Então, assim, tem uma série de coisas que aí acaba impactando todo nesse lugar de ajuda. Então, e vocês estavam falando aí dessa questão, principalmente no organizacional, e eu lembrei de... lembrei não, né? Me veio um filme aqui de como eu mudei a minha condução. Né? Até obrigada pela fala de vocês, porque eu me dei conta agora. Acabei de dar-me conta. Outra que um dia vai aprender também. Outra que um dia vai aprender. De como eu mudei os meus processos e eu não tinha percebido isso, né? Porque, bom, eu dou treinamento em empresa desde 99, né? Desde quando eu era estagiária na BASF, eu já entrei para ministrar treinamento e cuidar de processos e tal. E eu lembro que lá atrás era assim, você tem 1 hora, 2 horas, eu tinha um tempo para ficar com o grupo e eu tinha que conduzir o grupo. Então, assim, chegar no final do treinamento, eles têm que sair daqui da sala sabendo dessas informações. Então, era muito assim, às vezes as pessoas iam falar, legal, no final a gente conversa porque, né, eu preciso passar os outros slides. Eu tenho mais tantos slides aqui para terminar. E de uns tempos para cá, né, claro que a formação com negócios de gestão dentro da constelação Hellinger, da Hellinger Schule me ajudou horrores, né? E curiosamente, eu fiz mais 2 outras formações que não tem nada a ver com constelação. Uma que foi a certificação da metodologia Lego Serious Play e uma outra que foi uma formação para facilitação de grupos, usando algumas, eu vou chamar de dinâmicas, mas são algumas atividades que a gente chama de estruturas libertadoras. Na metodologia Lego Serious Play, uma das bases da metodologia é o que a gente chama de 100-100. Ou seja, não é Lego Serious Play se 100% dos participantes não tiverem voz, não tiverem o espaço de fala. Então, a Marisa já participou aqui, né, de um workshop que eu ministrei aqui na minha sala. Todo mundo fala, todo mundo constrói e todo mundo apresenta. Então, assim, claro que aqui a gente estava num contexto de trabalhos individuais, mas levando isso para dentro de uma organização, imagina uma sala de reunião onde 20% só das decisões, 20% não, 100% das decisões são tomadas por mais ou menos 20% das pessoas. O resto das pessoas na sala da reunião estão só assim, concordando, e aí vai terminar a reunião. Não gostei muito. Acho que não sei se isso aí vai dar certo. E aí é onde a gente não consegue engajamento,
Por quê? Porque não teve oportunidade de fala dessas pessoas. Essas pessoas não foram ouvidas, elas não tiveram espaço, né? Então, esse foi um primeiro tabefe na cara, a Sofia aqui entrando. Um tabefe na cara, porque assim, a gente precisa dar voz, né? Então, legal. E no caso das estruturas libertadoras, me chocou muito, porque assim, o facilitador não faz nada mesmo, né? O grupo vai falar, o grupo vai se ouvir e o grupo vai chegar na solução. Então, aquela coisa de abandonar, né, a ideia de eu fiz um treinamento e depois de tanto tempo a gente teve tanto de resultado, né? Por quê? Porque eu que conduzi. Então, eu levei o grupo para aquele determinado resultado. É claro que existe uma sedução aí, e eu reconheço esse meu lugar de, é gostoso, né? Você vê lá no final do ano a empresa conquistando os seus projetos e falar, eu fiz parte disso daí. A gente faz parte, só que a gente faz parte também se distanciando, que aí casa muito com o movimento da constelação mesmo, né? Que a gente aprende muito e como isso é importante em qualquer tipo de ajuda. É eu me distanciar porque aquele ser humano sabe, aquele grupo sabe, aquela empresa sabe, aquela criança sabe. E assim, que força que tem um pai, uma mãe, um líder, um advogado, um terapeuta, quando ele abre esse espaço, né, Fê? Você falou, usou a palavra que o cara, né? Essa palavra espaço é muito importante para que as pessoas tenham espaço de se olhar, de se ouvir, de se desenvolver e trazer a solução, né? E aí, assim como na metodologia Lego Serious Play, 100. Todo mundo faz parte da fala, da solução encontrada e do comprometimento que eu vou ter que levar lá para minha mesa a hora que eu estiver trabalhando para poder desenvolver meu trabalho, né? Então, eu me dei conta agora de como mudou a minha condução, né? Que antes eu estava ali na liderança, vem comigo, cola da minha que você passa de ano. Agora não, vocês que vão achar a solução e eu tô aqui para acompanhar, eu tô aqui para apoiar. É o último lugar, que aquilo que o Beto fala, você é o último, você é o pequeno, né? Como facilitador, como ajudante. Quando eu falo. Concordar com esse lugar de desimportância, né? Exato. E você falou algo que é muito interessante, né? E sem qualquer tipo de crítica, enfim, as pessoas que estão nesse lugar de ajuda, né? Você falou da sedução, que é muito sedutor. Então a gente vê às vezes muitos discursos de autoajuda, de, sei lá, coaches, né, que se colocam nesse lugar o quê? Não, vem comigo, você fez isso, né? Até o movimento, vem comigo que é o seu caminho, vou abrindo o caminho, né? E volta àquilo que você falou no início. Onde estão as dignidades dessas pessoas que estão acompanhando? Você está dizendo o quê? Vocês são incapazes, mas eu sim. Nossa. Nossa. Posso ajudar você. Fui até para trás aqui. Eu sim, meros mortais, né? Vocês são meros mortais. Ou não, eu sou um ser de luz espiritualizado, né? Enfim, com autoconhecimento em dia, sou perfeito, não erro, né? Não pego na mão do pai. Vem comigo que eu sei. É isso mesmo. Ai, meu Deus, uma vez eu vi minha humanidade revelada, escancarada. E aí me falaram exatamente assim: nossa, mas você é mediadora. E como você faz isso? Eu falei assim: eu não estou atuando. Aqui eu não sou terceira, eu não sou neutra e eu não sou imparcial. Eu estou envolvida, eu tô no meio do Paranauê. Aí é outra coisa. É isso que eu falei, né? A gente, quando você vai se preparar, é uma coisa, você tá pensando. Agora, quando a gente é tomada, né, pelas nossas emoções, pelo que tá acontecendo, pela situação, olha, eu posso até ter lucidez de dar uma pausa e falar, ups, espera aí que eu tô caindo aqui na minha sedução, na minha armadilha, no meu desejo infantil de ser vista. Eu estou caindo. Então, assim, o processo de autoconhecimento, eu falo muito isso. Ele serve para você aprender a se resgatar. Quando você vai fazer esse resgate?
É na hora? É antes? Depende. É um mês depois? Eu A não sei, resposta do direito depende. Tem. né? Eu não sei quando, porque às vezes eu dou uns berros lá em casa, aí 2 dias depois eu falo, caramba, eu podia ter sido mais gentil, né? Mas aí já foi, entendeu? Já foi. E tem dias que eu me seguro antes do berro. Aí eu falo, ops, espera aí, Fabiane, que agora você vai perder as estribeiras, então respira antes. Mas é um exercício, né, gente? Por isso que nós estamos aqui caminhando nesse lugarzinho chamado Terra. E se não fôssemos imperfeitos, a gente não tinha por que evoluir. Se nós estamos aqui, né, nesse lugarzinho chamado Terra, nós estamos aqui para evoluirmos. Não. E aí, eu. Não precisava, mas continua, desculpa. Não, imagina, é porque eu que atropelei você, porque eu fui pegar o livro, né? Fui pegar o livro Ordens da... o Ordens da Ajuda e não precisa nem de nada, né? Porque a primeira linha dele é ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Ponto. Não precisa nem continuar lendo. Então, aprendida e praticada. E aí precisa mesmo trazer muito essa consciência, quando seu pai já fez isso aqui, né? O seu exemplo, até que maravilhoso, categórico, que dá para usar em vários contextos. Um movimento dele você já faz. Já Na hora. acendeu. Você não precisou questionar por que você não quer, não sei o quê, ou o farol, ou o carro vindo, ou a moto. Na hora já. Opa! Então, oportuniza essa rapidez, né? Eu diria assim. A gente, como a Cláudia Boatti disse, você fica mais veloz para perceber. E aí você permanece com a sua humanidade, mas você se percebe para poder voltar 2 casas, jogar o dado novamente e seguir o jogo da vida, né? E foi exatamente isso. Inclusive, eu acho que eu falei assim para ele, você tem razão. Falei alguma coisa assim, como que isso. Eu passei da linha, né? E aí continuamos o caminho, mas é exatamente isso, é esse dar-se conta, você fala, opa, tem alguma coisa errada. E você falou uma coisa, Fabi, que é isso. Às vezes, quando você está num atendimento, num processo com um cliente, a pessoa acha também que isso amanhã eu vou acordar, né? Eu sou uma nova pessoa, um ser de luz, iluminado, não preciso mais comer, né? Vivo de luz. E não é assim, né? É dia a dia. Dia a dia. Pode ser que seja daqui 2 dias, pode ser que seja daqui 10, pode ser que seja 1 ano, 5 anos, não importa. Né? Mas o que importa é a gente se abrir para essa mudança. E acho que isso que é o importante. Tá disponível, está aberto. Né? Está aberto, não resistente. E acho que a gente falar desses assuntos que nós nos propusemos a falar ao longo dessa jornada é justamente também para a gente trazer reflexões, as nossas experiências, para a gente se abrir para isso. Acho que isso é o mais importante. Sim. É compartilhar aqui que nós também, né? Porque às vezes eu não sei se acontece com vocês, mas no meu caso, assim, às vezes eu sinto uma pressão do tipo, ela é isso, é aquilo, né? É serena, sabe? Gente, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Porque eu não. Nossa Senhora. É só alguns conhecimentos, algumas vivências, né? Se deparar, como a Marisa falou ali, com a minha humanidade, né? O meu lado, assim, cruel de ser, de pensar e falar assim, nossa, eu fui capaz de fazer isso. E assim, eu acho que isso é um grande ganho para qualquer um de nós, né? Reconhecer que somos humanos e que dentro da nossa humanidade existe tudo, né? O Matias Bronco, ele fala isso assim que muito bem, né? Ser humano é ter tudo, tudo. Então assim, a raiva, a capacidade, né? Então assim, quando a gente olha essas atrocidades que a
que acontecem, né, na história, todas elas humanas, feitas por seres humanos, né? E assim, e eu também, né? Outro dia eu tava assistindo Outlander com meu marido, e aí não sei se vocês assistem ou já assistiram, mas teve uma temporada lá que um grupo raptou a mocinha lá da história, né, a Claire, e prendeu, estupraram, mataram não, mas abusaram dela e bateram, aquela coisa horrenda de 200 anos atrás. E o marido dela, que é o James, o galanzão lá do seriado, vai lá, acha a mulher dele, porque ele acha ela, acontece um monte de coisa, ele sempre acha ela, e ele mata todos os caras, todos. E aí um deles, que era o chefe da gangue, ele conhecia o irmão e levou o corpo pro irmão. Falou, ó, fui lá, aconteceu isso, mas esse aqui é seu irmão e eu te conheço, então tá aqui pra você fazer um enterro digno. Mas eu matei todos eles. Né? A hombridade. Nossa, que atrocidade. Não precisava ser assim. Aí eu falei, eu não sei se eu, na pele dele, não faria o mesmo, entendeu? Porque é fácil eu julgar agora que eu tô no sofazinho da minha casa, assistindo a cena, tentando entender como que a humanidade evoluiu de lá pra cá e que, poxa vida, por que que as pessoas não se conversam desde então? Ué, porque não se conversa, entendeu? Porque não tem abertura, né? Ainda mais há 200 anos, Hã? que a realidade é outra. Ainda mais há 200 anos, que a realidade é outra, Uma realidade né? completamente diferente, né? Então, isso é muito interessante. E aí, não precisamos ir lá para 200 anos, mas nos nossos conflitos. Então, assim, eu quando vou lá numa empresa fazer uma consultoria, porque tem esse problema que já aconteceu não sei quanto tempo. Sim, que seja uma semana atrás, né? Aquilo aconteceu por algum motivo e as pessoas fizeram o que deram conta de fazer. Então, a partir disso feito, como é que a gente vai lidar com um plano de ação, com a resolução disso daqui, né? E nós, nos nossos relacionamentos, principalmente familiares, a gente cai muito nesse lugar, né? De, fulano fez tal coisa. É muito complicado a gente julgar não estando no lugar e estando com uma cabeça fria, né? Porque na hora ali, somos todos humanos e eu não sei do que eu sou capaz. Eu não sei. Fica aqui a cara da psicopata. Eu vou perder 20 seguidores. Eu vi ontem a frase do Elvis Presley que ele fala: antes de me criticar, me julgar, eu dizer qualquer coisa, ande 1000 milhas nos meus sapatos, né? Então, o julgamento, ele não traz um contexto. É como você querer identificar uma figura só com um centésimo dela ali para poder trazer. Não estou dizendo que justifica, mas traz uma amplitude, né, de compreensão. E aí, eu me lembrei de um caso, quando você estava contando da atrocidade de 200 anos, né, de estuprar, bater e fazer tudo isso. Infelizmente, isso hoje é atrocidade, mas que ainda acontece, né? E aí eu tive uma situação de uma cliente, recentemente, que aí ela veio pedir se eu poderia conversar com a diarista dela, porque ela parecia que estava sofrendo violência doméstica e estava se sentindo ameaçada e tal. Bom, como tinha um outro contexto, né? Ajuda, né? Então, vou ajudar. E aí eu fui conversar, fui falar as possibilidades, só que aí o brainstorm que a minha cliente já tinha contado, quando eu fui falar com a ajuda, era completamente diferente. Não, mas nem é tanto isso, não. Então, eu falei, nossa, mas a pessoa trouxe um negócio deste tamanho. E aí, quando eu fui falar com a outra, eu falei, olha, então você tem as providências, você pode ir na delegacia da mulher. Eu falei, mas o contexto dela era, não, porque ele não sai da minha casa, ele não sai da minha casa, ele tem a chave da... Eu falei, mas por que ele tem? Por que você não troca a chave? Ela, não, eu já troquei, mas aí ele fica lá gritando. Eu falei, e por que você não chama a polícia? Ai, porque pode complicar ele. Eu falei, então, mas tá complicando você, né? Então, se você troca a fechadura e ele começa a gritar na sua casa, você pode chamar a polícia. Assim, é desafiador. Eu não imagino o que essa mulher passa. Só que a cliente trouxe um negócio, assim, gigantesco. Quando eu fui conversar com a pessoa, eu falei, olha, é isso, né? Os caminhos são esses. Né? Se você procurar, por exemplo, a delegacia, eles vão perguntar da fechadura, igual eu tô te perguntando aqui. Vão te perguntar. Então,
a decisão é sua, se quiser. Aí conversei e tal, trouxe lugar. Aí quando eu fui falar com ela de volta, e aí ela, não, mas não sei o que, eu falei assim, olha, eu dei orientação. Mais do que isso, eu não tenho o que fazer. Infelizmente, eu não tenho. Eu dei as redes de apoio que ela pode procurar, os serviços que são também para a sociedade, que são gratuitos para quem não tem uma realidade diferenciada. Eu dei todos os passos e eu disse essa frase para ela. Falei assim: olha, eu aprendi, por isso que ela me procurou, porque sabia que tinha esse olhar, como eles dizem, humanizado, né? Eu não gosto muito de dizer, mas enfim. Ela me procurou por isso. Vou pegar só um cabo ali já fim, peraí. E aí foi muito interessante porque eu falei assim para a cliente, falei assim, olha, eu só posso ir até aqui. E eu aprendi, até pelos motivos que você me procurou, desse conhecimento multidisciplinar, que eu só posso ajudar até o lugar onde a pessoa aceita essa ajuda. Eu não posso ir além disso. Aí veio o pulo do gato. Você falou das atrocidades, mas comunica com a parte outra, Fabi, que você falou da sedução, né, Fê? Que você comentou também. Aí ela soltou, ela falou assim, então, é que eu já sofri, eu já tive um relacionamento abusivo, e eu sei o que ela tá passando, e eu sei como isso tal. Eu falei assim, então, não dá para você salvar você mesma do passado. Você já saiu desse relacionamento. Você ultrapassou. Olha para ela e confie que ela vai saber fazer. E aí passou 2 semanas, a pessoa fez tudo. Foi lá, recebeu já também o comunicado, ela recebeu a medida protetiva, aí mandou para eu poder dar aquela olhadinha, mas enfim, né? A gente faz para bônus mesmo, acaba acontecendo, mas de um lugar de consciência, como foi neste caso, genuinamente. E aí, quando eu falei, olha, eu só posso ir até aqui. A pessoa foi lá e fez o que ela precisava fazer. Agora, eu ia fazer mais o quê? Poder na minha casa, mudar, procurar outra casa para ela. Eu só posso ir até aqui. E aí, quando a pessoa vem insistir, aí é a frase, né? Quem em mim, né? Puxa vida, quem em mim? E aí se retirar desse lugar e falar, olha, tá tudo aqui, eu confio, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer algo com isso. É impressionante. É impressionante como depois a pessoa encontra algo nela. Do que ficar, coitada, meu Deus, que judiação. Eu não tô dizendo que é fácil, pelo amor de Deus. Eu não consigo imaginar um milímetro do que essa pessoa passa. Se eu dizer, imagina, eu tô mentindo demais. Eu não imagino. Mas o que eu posso fazer é olhar para ela com a força que ela pode resgatar. Né? Imagina se você tivesse, por exemplo, uma questão como essa, né? Ou seja, família, exatamente, vivido uma história assim na sua família, ou você ter vivido essa história, né? O que você ia fazer? Você ia tirar a capa de justiceira e falar, agora nós vamos massacrar esse cara e vamos acabar com ele. Falando bem numa linguagem bem clara, né? Sim. E aonde estaria a ajuda aí? Não haveria ajuda. E você estaria o quê? Retirando a dignidade dessa mulher. Por outro lado, tem a sua cliente, que também não tem as suas questões resolvidas. Imagina se juntam as duas, sua cliente com você, advogada, que quer justiça, né? Fazer justiça, né? Acabava com tudo. Primeiro que assim, o conflito ia ser muito maior, ia retirar a dignidade dessa mulher, e talvez ela não teria consciência do que ela está passando, iria simplesmente seguir aquilo que vocês estão falando. E talvez, não que isso a gente não sabe, né? Nem seria história, mas no próximo relacionamento repetir a mesma coisa. Foi isso que eu trouxe para ela. Foi quando eu falei, e aí foi perfeito, foi exatamente isso, bingo que aconteceu. Porque quando ela me mandou a medida protetiva, pediu para ver, né? Recebi esse papel, eu não entendo, né? E aí eu fui conversar com ela, e aí eu trouxe exatamente isso, né? Eu falei assim, agora, ao menor sinal, você já sabe. Como que você se sentiu de fazer isso? Eu gosto muito de perguntar o sentimento. O que você sentiu? Aí eu falei, como que você se sentiu? Ela falou, me senti muito forte. Aí eu falei, Andou. É a frase satisfeita excelência. Sem mais perguntas, me retiro daqui. Não tem mais nada, ok. Me senti, eu falei, então, ao menor sinal, você já sabe isso. E você vai sempre se lembrar dessa força que você tem.
e que isso não retorne. A gente sabe que, claro, tem inúmeras questões, mas se ela se lembrar um pouquinho da força sempre, é o que vai ser contribuição para os próximos relacionamentos também. Mas isso que você fez com ela foi chave de ouro, porque muitas vezes, né, dentro do processo de autoconhecimento, primeiro, pegando o gancho do que o Fernando falou, que imagina se você também tivesse isso na sua história e fosse advogada justiceira. Então, ia ser 3 envolvidas, não teria nem porquê dar continuidade nisso, entende? Então, assim, a vida nos toma, não é isso que o Bert falava? A Sim. vida nos toma, e a gente se envolve em conflitos e a coisa pega uma magnitude desse tamanho justamente porque falta autopercepção, Exato. falta autoconhecimento, falta compreensão das histórias que me envolvem. Ou, como diria na linguagem junguiana, daquilo que me afeta. Então, assim, eu não sei quais são os meus afetos, quais coisas me afetam, né? Então, assim, tomar consciência disso, show de bola. E aí, muita gente passa pelo processo de autoconhecimento, como ela aí chegou num lugar de, eu me senti forte, mas talvez ela só tenha parado para se dar conta porque você chamou atenção disso. Ah, sim. Entendeu? E aí foi legal justamente porque, você gravou aí no seu corpo, registrou essa sensação. Por mais que ela perca força aí durante um momento, que pode acontecer com todo mundo, a gente vai perdendo mesmo a fé e a lembrança do que aconteceu. Mas assim, ela em algum momento vai lembrar, isso já aconteceu uma vez e eu fui convidada a relembrar desse momento, né? Então, isso também dá um lugar de força para que a pessoa não passe por uma situação, aprenda, registre, mas daqui a pouco perdeu a memória, não tá caindo de novo na mesma rua, né? Igual aquele continho lá do... Tá sempre andando pela mesma rua e caindo no mesmo buraco. Mesmo buraco. Isso aí. E Ai, gente. hoje já passou uma hora, a gente nem... E tava até acabando minha bateria aqui, por isso que eu fiquei sobe, desce, pega fio aqui. Fiquei com medo de cair aqui e a gente perder a gravação. Mas, eu adorei esse papo, gente. Também adorei. E lembrando, esse é o primeiro de uma série de bate-papos que nós vamos fazer, né? Com um dia que a gente aprende, né? E é isso aí. Para mim nossa, é uma honra estar com vocês, uma grande alegria. E acho que tem tudo para a gente aí fazer essas trocas e a gente aprender também, porque hoje para mim foi um aprendizado, tanto com você, Fabi, quanto com a Marisa. Nossa, para mim também, completamente. E como é gostoso, um dia a gente aprende e continua aprendendo, né? É contínuo, né? Contínuo, sempre. A gente fica nesse gerúndio de aprendizado quando se expõe a algo, né? Então, nos expormos aqui também é um aprendizado, porque a gente não combinou absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não escrevi nada, só falou ajuda. Acabou. Nada. Quase que não tem nem nome a live. Quase que não... Mas na hora a criatura nasce, a gente batiza e vai seguindo e tá tudo certo. Exatamente. Ai, gente, muito bom. Então eu vou salvar aqui. Daqui a pouco eu coloco vocês dois como colaboradores para ficar tanto na rede de vocês quanto na minha também. E mês que vem a gente fala de novo. Quem quiser contribuir aí com algum tema, tiver curiosidade para ouvir a gente falar de alguma situação, só entrar em contato com a gente no direct, mandar mensagem, que vai ser uma delícia compartilhar aqui o que a gente pode ajudar do nosso lugar. E um dia a gente aprende. Beijo, queridos. Beijo. Tchau. Tchau.